Dito isso, falei tudo, vamos pro relato. Vamos, que esse daqui é do Japão. Vamos ver, Japão é sempre assombrado, né, gente? Sempre tem muita história de assombração no Japão. Saudações aos amigos Ana e Matheus e aos admiradores do canal Assombrado. O meu nome é Fulano, tenho 45 anos, conheci o canal através da minha filha e passei a ouvir os relatos na companhia dela quase todas as noites. Estou enviando este relato do que aconteceu comigo durante um período de tempo em que eu vivi no Japão. O relato não contém nomes, pode ler tranquila, obrigada. Bom, o ano era 1996. Eu, com 19 anos, consegui um trabalho em uma fábrica de móveis onde vários brasileiros já trabalhavam. Lá no Japão, tá? Eu vou explicar alguns detalhes da fábrica para melhor entendimento. Eu falei o título do relato? Não falei? Eu não falei? Fatos sobrenaturais na antiga fábrica no Japão. Esse é o título, caso eu não tenha dito. Enfim. Bom, era uma fábrica antiga, da década de 60, formada por 3 barracões de 2 andares, onde eram instalados vários maquinários da fábrica. Tinha por volta de 30 a 40 funcionários, eu não lembro bem. Localizado mais à frente havia um barracão menor, também com 2 andares. No primeiro piso ficava o escritório, refeitório com cozinha, lavanderia e banheiros. No andar de cima, possuía possuía um alojamento masculino com 10 quartos individuais e 2 banheiros coletivos onde alguns funcionários solteiros poderiam morar, pagando um aluguel mais em conta, que estaria incluso luz, água e gás, além de ser mobiliado. Além disso, após o expediente de trabalho, era autorizado a quem morasse lá utilizar as dependências desse barracão do alojamento. Para mim, esse lugar para morar estava ótimo. Era proibida a entrada de namoradas. Nesse alojamento moravam 3 japoneses e 5 brasileiros. Havia também outros 2 quartos no final do corredor e estes ficam sempre com a porta trancada. Ficavam sempre com a porta trancada. Guarde essa informação. Apesar do bom ambiente de trabalho com os colegas e com os chefes, a fábrica tinha alguns contratempos. Pois como era muito antiga, às vezes algum maquinário dava problema. E quando isso acontecia, éramos nós mesmos, no improviso e sem conhecimento técnico, que fuçávamos naquelas geringonças perigosas a fim de colocá-las em funcionamento. A fábrica possuía cada máquina mais perigosa que a outra. Eram serras elétricas de todos os tipos, prensas, furadeiras, grampeadores pneumáticos para madeira, cujos grampos poderiam atravessar a nossa mão se descuidássemos um segundo. Bom, eu vou contar agora alguns fatos que ocorreram comigo durante o tempo em que eu trabalhei lá. Período este que durou mais ou menos 1 ano e meio. Devo dizer que alguns colegas também presenciaram fatos sobrenaturais naquele lugar. Era raro um dia sem qualquer acontecimento estranho. Ouvia-se sussurros, portas batendo e muita sensação de ter alguém observando. Sabe quando você sente que tem alguém atrás e você vira e não tem ninguém? Então, é uma pena que hoje eu tenha perdido o contato com esses velhos amigos para que eles também pudessem relatar aqui no canal suas experiências. Bom, fato 1. Em um canto isolado do pátio da fábrica havia um grande incinerador, medindo mais ou menos uns 2 metros de largura por 6 metros de altura. Uma porta de uns 90 centímetros e grandes chaminés. Isso tudo era conectado a quase todas as máquinas por canos sugadores de pó de serragem de madeira. Ou seja, toda aquela sobra de material que saía das serras de cortar madeira acabavam sendo sugadas e caindo nesse incinerador. Uma vez, um dos canos sugadores entupiu
E eu, intrometido e bobo que era, fui tentar desentupir os canos de pó de serragem sozinho, utilizando um gancho. Não pedi ajuda e nem orientação de ninguém. Eu não sabia o risco que eu estava correndo. No momento em que eu estava de frente para a porta daquele incinerador, numa fração de segundos, antes que algo de ruim pudesse me acontecer, eu fui puxado para trás. Eu senti a minha jaqueta ser puxada pelo meio das costas e eu caí sentado no chão. E no mesmo instante, uma língua de fogo, digamos assim, incandescente, saiu pela porta daquela fornalha, chegando a poucos centímetros do meu rosto. Estava tão quente que foi suficiente para queimar apenas as minhas sobrancelhas. Queimou a sobrancelha, tá? Queimou também um pouco do cabelo e deixou o meu rosto muito vermelho. Se eu não tivesse sido puxado para trás, eu teria tido queimaduras graves. Nem posso imaginar. Eu era um garoto bobo e inexperiente, só achei graça e ri porque eu fiquei sem sobrancelha. Veja que sem noção, eu não parei para pensar no perigo naquele momento. E ainda levei uma bronca do meu chefe por quase ter me machucado feio. Eu não sei como eu não fui mandado embora. Fiz uso de uma pomada para queimaduras leves e ficou tudo bem. O que aconteceu foi que todo aquele material de pó de serragem fininho que obstruía os canos desceu de uma vez só. Tinha o mesmo efeito de jogar álcool no fogo. Passado o susto, fiquei me perguntando: quem me livrou daquele acidente? Quem poderia ter me puxado tão forte pela roupa? Pois não tinha ninguém comigo, além disso, porque não tinha ninguém ali comigo. E além disso, acho que eu não teria tido um reflexo tão rápido assim para escapar de um possível acidente. Ele até deixou um desenhinho aqui do jeito que foi, assim, que ele abriu e veio aquilo lá. E ele caiu para trás. Enfim. Segundo fato e o mais intrigante para mim. Passados alguns meses, desde o primeiro ocorrido, em uma noite fria de sábado e sem nada para fazer, eu decidi ficar no andar de baixo, onde ficava o refeitório e onde tinha uma grande TV. Fiquei ali virando a noite, jogando o PlayStation. Eu inventei com mais 2 amigos um campeonato de futebol e jogamos Winning Eleven 96. Grande jogo do PlayStation da época. Ah, eu sei, o Matheus jogava. Enfim, alguns amigos foram chegando, haviam comprado algo para comer e beber. Tudo tranquilo. E assim foi passando o tempo e aos poucos os colegas foram se recolhendo aos seus quartos no andar de cima. Já passava das 2 horas da manhã e o frio tomava conta daquele ambiente. Decidi então ir dormir, mas antes fui deixar tudo em ordem, desliguei o videogame, desliguei a TV, fui juntar um pouco da bagunça e do lixo deixada em cima das mesas daquele grande refeitório. Estava tudo muito silencioso. Só se ouvia o barulho do grande relógio na parede, tic-tac, tic-tac, só isso. Quando me encontrava ali sozinho, comecei a ter aquela sensação de ter alguém em pé ao fundo do refeitório que estava escuro. Nós havíamos acendido somente as luzes da parte da frente daquela enorme cortina, daquela enorme cantina. Só as luzes da parte da frente. Olhei com atenção e, de repente, minha garganta ficou seca e eu senti um arrepio. E eu paralisei. Fiquei apenas parado olhando para o final daquele ambiente. Comecei a ouvir um barulho de alguém caminhando de chinelos, se arrastando. O som se aproximava, mas eu não via nada, não via ninguém. Tentei rapidamente achar uma explicação lógica. Pensei que poderia ser um rato ou um gato se rastejando, sei lá, né? Nesse momento, olhei para uma mesa encostada em uma parede à minha esquerda. Em cima dela havia uma sacola de mercado contendo o que parecia ser uma garrafa de vinho que ninguém havia aberto. E eu não conseguia parar de olhar para aquela sacola e ouvir aquele som de chinelo se aproximando. Continuei paralisado. Eu só conseguia mexer os olhos e eu sentia muito pavor.
quando de repente eu vi, mas vi nitidamente, alguém puxar as alças da sacola como se quisesse abri-la para pegar a bebida. Meu Deus, eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Eu podia ouvir o barulho da sacola de plástico e o tic-tac do grande relógio da parede, sabe? Eu não sei de onde eu tirei coragem, eu saí correndo e subi as escadas para o andar de cima e me tranquei no meu quarto. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Deixei o refeitório do jeito que estava, nem as luzes eu apaguei. Me enrolei nas minhas cobertas, me tremendo todo e rezei até dormir. Nem sei que horas que eu peguei no sono. No outro dia, que era um domingo, me levantei, fiz minha higiene e logo depois desci para o primeiro andar. Um amigo já havia juntado a bagunça do dia anterior. Contei aos colegas o que tinha acontecido. Foi quando um dos veteranos, rindo da minha cara, disse: nessa fábrica acontecem coisas muito estranhas mesmo. Então é só você evitar ficar sozinho, principalmente tarde da noite por aí. Vai dormir cedo. Vai dormir cedo, garoto, que os fantasmas não vêm. Ah, entendi. Passado alguns dias, eu consegui conversar com um japonês veterano que morou naquele alojamento. Ele me contou que o dono da fábrica e seus filhos estavam muito preocupados, pois havia vários relatos de outros funcionários sobre eventos sobrenaturais nos ambientes de trabalho. E as pessoas já estavam até comentando. Todos tentaram ser discretos, mas chegou numa situação insustentável, e isso poderia inclusive causar algum acidente com algum funcionário, atrapalhar as vendas ou, de alguma forma, trazer prejuízo. É bem verdade que o ambiente naquele inverno estava ficando estranho. Uma vez um japonês teve um surto de raiva e queria agredir um outro colega. Ele gritava e xingava, parecia que estava fora de si, possuído, sei lá. Ele se retorcia todo, se babava igual um bicho. Ai, foi tudo muito bizarro. Com toda essa confusão, os donos da fábrica resolveram chamar um sacerdote para fazer um ritual de purificação e proteção. Em um sábado à tarde, um homem com uma indumentária branca chegou e começou a fazer orações, entoar mantras, tocar uma espécie de sino cujo som ecoava estridente, acendeu incensos e jogou sal pelos ambientes. Nos dias seguintes, sentimos o ambiente nitidamente mais leve. Passados uns dias, em uma manhã de um certo dia de feriadão, eu estava no meu quarto quando comecei a ouvir uma movimentação de pessoas conversando nos corredores do alojamento. Quando abro a porta, vejo 2 japoneses abrindo as portas daqueles 2 quartos que ficavam fechados, lembra? Fui ver o que estava acontecendo e foi aí que eu descobri uma coisa que me deixou chocado, mas ao mesmo tempo triste e pesaroso. Aqueles 2 quartos estavam interligados, ou seja, a parede foi derrubada para juntá-los e fazer um quarto só. E dentro dele havia muitos objetos. Uma TV velha, caixas velhas, roupas masculinas penduradas e uma cama. Tudo muito empoeirado, inclusive as 2 janelas. E o mais assustador, em cima de um móvel havia uma espécie de oratório e dentro dele havia uma urna para cinzas e um porta-retrato todo empoeirado. Não me deixaram ver a foto. Logo os rapazes abriram aquelas janelas e começaram a colocar aqueles objetos em caixas de papelão com intenção de se desfazer de tudo aquilo. Eu, parado na porta e louco de curiosidade, perguntava toda hora o que era aquilo e ninguém me respondia. Meus amigos começaram a se juntar a mim para tentar descobrir o que tinha naquele quarto e o mistério que ele escondia, o que era. Finalmente, um dos funcionários nos contou toda a verdade. Ele disse assim: nesse quarto morou um amigo funcionário da empresa. Neste quarto morou um antigo funcionário da empresa. Ele trabalhou por muitos anos aqui desde a fundação. Se dedicou bastante ao seu local de trabalho. Acontece que ele não tinha família, vivia sozinho. Quando ele ficou velho e doente dos pulmões, o dono da empresa, levando em conta a sua lealdade,
deixou que ele ficasse morando no alojamento e inclusive adaptou os 2 quartos para ele. Um dia ele foi encontrado morto nessa cama. Isso tudo aconteceu há 5 anos. Seu funeral foi realizado por seu velho amigo, o dono da fábrica. E todos nós ficamos ali chocados. O funcionário continuou a nos relatar. Por muito tempo, os chefes não souberam o que fazer com os objetos e ficaram esperando alguém da família para buscá-los. Mas isso nunca aconteceu. Agora a ordem é tirar tudo daqui, pois o senhor sacerdote falou que o espírito desse homem está preso neste lugar. O sacerdote disse ainda que tudo isso está atrapalhando a empresa. Por fim, deixamos os rapazes fazerem o trabalho deles em paz. Decidi sair de casa com os meus amigos e voltarmos só tarde da noite, né? Até lá tudo estaria acabado. Lembro que naquela mesma semana, eu e meus colegas brasileiros resolvemos sair daquele alojamento. Nós alugamos uma casa para todos nós ali e passados alguns meses eu até consegui um outro trabalho. Fiquei sabendo que muitos rituais de limpeza foram feitos naquele ambiente. Parece que com o tempo as coisas foram se normalizando por lá também. E nunca soube o que fizeram com os objetos daquele homem. Essa história mexeu muito comigo. Inclusive até hoje eu reflito sobre o sofrimento de um idoso sozinho e abandonado, sem família ali. A sociedade japonesa às vezes é tão fria. Penso que talvez o espírito daquele homem tenha me protegido do acidente com o fogo e foi o meu anjo da guarda. Nunca vou saber. Mesmo assim, sou grato pelo livramento. Às vezes eu rezo por aquela alma e já faz quase 25 anos que tudo isso aconteceu comigo. Acredito que tudo o que ocorreu não se tratava de uma guerra sobrenatural com intenção de maldade, mas sim de uma ligação forte de uma alma por aquele lugar. Talvez aquele homem, mesmo após sua partida, desejasse ainda permanecer no lugar onde ele passou o melhor de sua juventude. Certamente aquele espírito precisava de ajuda para desapegar de tudo aquilo, seus objetos, seu quarto, seu antigo emprego e uma vida inteira naquele lugar. Espero que tenha gostado do meu relato. Futuramente enviarei também mais relatos de amigos próximos, cujos fatos também foram ambientados no Japão. Um abraço a todos e muito sucesso ao canal. Muito obrigada, um beijo para você. Ah, coitado do homem, né? Era assim uma assombração, ok, ele estava vivendo entre aspas, né? Mas ele ainda estava por ali naquele ambiente, como você disse, ele viveu praticamente uma vida inteira ali, né? Então ali era o lugar que ele conhecia.